gente tem muitos enviados por diferentes motivos, né? Tem esses que são os oficiais, né? Mas nós temos hoje irmãos em Portugal que mantêm a relação conosco e eles estão lá como agentes de Deus, assim, para servir, mas para levar alguma coisa. A gente tem irmãos na Itália, são pessoas que são da casa, voltam, tipo, retornam para cá e vão para esses países de volta e não se desassociam dessa relação comunitária conosco, né? E eles falam, a gente está aqui, pastor, mas a gente está levando o que a gente aprendeu aí. E a gente está tentando fazer diferença, né? Seja ensinando, seja servindo, trabalhando e de alguma forma colaborando com as igrejas ou comunidades que a gente se associa, né? E eu me sinto meio que um, uma agência missionária, né? Porque tem gente indo para um monte de lugar, no Brasil, fora do Brasil, e eles retornam sempre com esse mesmo feedback. A gente está levando o que a gente vive aí, tentando contribuir de alguma forma, né? Ajudar as igrejas ou os lugares onde a gente chega. Então eu vejo que a gente está conseguindo, de alguma forma, talvez ainda não tão amadurecida assim, cumprir esse ID, pregar o evangelho a toda criatura, e em alguns casos, servir igrejas que estão precisando de irmãos, de maturidade, da experiência que a gente teve aqui em Caraguá. Glória a Deus. Amém. Vamos nesse caminho. Isso a gente vai pular para um assunto assim, né? Que a gente O tema da nossa conversa, vamos chamar falar assim. um pouquinho do tema. Isso é fruto. O quê? O que o senhor está colhendo hoje de envio de missionário é fruto de um discipulado, de uma igreja saudável? Eu acho que é produto, né? É resultado, porque eu acho que entender a missão do ir e pregar é o papel de toda igreja saudável. E ela não associa isso apenas ao papel litúrgico, que seria pregar numa igreja ou liderar uma célula. Eles entendem que ir e pregar é cumprir a grande comissão. Isso pode acontecer no culto, pode ser na célula, no bairro, no trabalho, em qualquer lugar. E em alguns casos também existem aqueles que foram chamados para ir mais longe. Eu acho que o papel da igreja, nesse caso, sendo saudável, é dar a eles a estrutura para dizerem sim. Porque quando vier o chamado de Deus, eles vão. É natural. Existe apenas a perda emocional, que é a ruptura, né? A distância, a saudade. Mas eles vão bem, espiritualmente falando, vão bem, capazes de cumprir aquilo que foi destinado. E isso, uma igreja saudável, ela tem que ser capaz de nutrir e produzir na sua comunidade. Porque nem todos vão ficar. E se a gente perceber que uma mudança de cidade, uma mudança de trabalho, de carreira, pode se transformar também numa oportunidade missionária, se você mantém a sua comunidade saudável, quando eles dizem sim para uma proposta de emprego, eles vão também dizer sim para um chamado apostólico, do ir e pregar o evangelho a toda criatura. E eles vão ser estabelecidos numa nova cidade, vão ter contato com novas pessoas e vão poder pregar também. Então eu não vejo apenas a missão como o oficial, sabe? Vou para os povos não alcançados. Eu acho que todo o movimento que a igreja tem de distribuição, a diáspora para a igreja foi uma bênção. Porque a igreja se estabelece indo lá os apóstolos, né, visitando as sinagogas espalhadas e pregando o evangelho, sendo levado a lugares que ainda não tinha. Por quê? Porque inicialmente o cristianismo era uma seita judaica. Então eles iam pregar nas sinagogas e judeus se convertiam. E não só judeus, porque eles pregavam para os outros também. Então existe essa oportunidade dada por essa distribuição, né? Eu acho que quando a gente envia essas pessoas ou elas vão por trabalho, a igreja sendo saudável, ela permite que eles façam o papel deles, que é pregar o evangelho a toda criatura. E isso eu acho que a igreja tem que ter esse olhar, né? E nesse caso, se comprometer o suficiente para ser um ambiente mais saudável possível. Porque o que eu acredito, que igrejas saudáveis, naturalmente, elas vão frutificar, porque essa é uma característica daquele que é fértil. Sou saudável, a fertilidade é natural e ele vai se multiplicar. Igrejas não saudáveis, elas forçam o crescimento. Isso gera prejuízo para a comunidade local, para as pessoas, só gera prejuízo, porque é algo feito de maneira artificial. Mas ela sendo saudável, naturalmente vai acontecer. Não quer dizer que ela vai virar uma igreja gigante, não é sobre tamanho, é sobre ela ser uma igreja fértil. Então as pessoas vão. Então no nosso caso a gente está colhendo desse desejo de se tornar cada vez mais saudável. Não vou dizer que a igreja é perfeita, a nossa comunidade lá só acertou. Erramos muito, até mais do que gostaríamos. Eu acho que um pouco do reflexo da minha pouca idade.
Hoje eu tenho, com 42, essa conclusão. Muitas coisas eu errei por ser jovem demais e não ser treinado de maneira adequada. Mas a gente, graças a Deus, por ter esse desejo por ser saudável, a gente sempre tem corrigido, assumido o minha culpa, arrumado o que tem que arrumar e dado o próximo passo. E eu acho que esse é um ambiente saudável. Não são ambientes perfeitos, mas são ambientes que podem ser sempre alinhados à vontade de Deus. E automaticamente essas pessoas têm vindo, têm vivido conosco um tempo e quando vão, levam daquilo que elas viveram. Então elas levam a saúde, eu vou dizer assim, levam aquilo que elas puderam provar. Vai ser fértil em outro Vai lugar. ser fértil em outro lugar e podendo até talvez abençoar com as perspectivas que nós temos como comunidade, essas novas igrejas que eles vão se associar. Não que eles vão transformar a igreja, uma nova igreja, em uma bola de neve Caraguá, por exemplo, né, na nossa comunidade lá. Mas eles vão levar aquilo que a gente vive. E aí, dependendo do ambiente que eles chegarem, eles vão receber isso como algo bom Sim. e vão, não que a gente é perfeito, mas isso é troca, né? E aí eles vão poder recebê-los e aquilo também vai ser saudável. É o que eu enxergo. Então, eu tento buscar o melhor estado de saúde para a comunidade, para que quando eles forem, a gente possa realmente ir, porque eles vão estar prontos. Não vai ser algo danoso nem prejudicial. Mas uma pergunta assim que eu tenho, o pessoal que é membro, que é discipulado por vocês, e tem, um exemplo, vai para a Itália, um lugar onde existe igrejas estabelecidas, tudo, e mantém esse contato. O pastoreio, ele se rompe ali, que ele vai ter que começar a ser pastoreado ou discipulado pelos locais, daquele Isso. lugar. Sim. Então, só fica um contato de... O apóstolo Paulo, vocês têm muitos mestres, mas só tem um pai, né? Não que eu me coloque nesse papel, mas por conta da relação, eles procuram, mas não é mais aquele pastor que vai me ajudar no sentido cuidar de mim. A igreja local, ela tem seu papel, a gente não pode roubar essa importância, mas eu tenho ali um mentor, aquele que esteve comigo no começo e agora está me ajudando nessa nova fase. Tiro dúvidas, normalmente associadas ao exercício do ministério, né? Mas limita um pouco. Quando eu digo limita é o seguinte, mas só ser direto, é mais claro. Fala aí o português. Porque o que eu entendo, assim, eu até comentei que é a terceira igreja que eu estou frequentando da mesma placa, então eu tive pastoreio 1, pastoreio 2, pastoreio 3. E o que eu estou vivendo hoje com o pastor que eu tenho, é o que eu tenho que me reportar a ele por questões que eu não vou mais me reportar por aquele que talvez eu tenha até uma afinidade maior. E então, quando eu digo limitado, você foi meu pastor, agora eu estou na Itália, e aí eu falo, nossa, cara, o Jean-Pierre aqui não tá legal, eu acho que o Arthur poderia me ajudar melhor nisso aí. Só que você fala assim, isso aí é um negócio para o seu pastor resolver. Não, sim, eu falo, a gente deixa isso claro. Aí limita, porque assim, isso eu não posso mais estar direcionando nessa questão, porque agora quem direcionar é o cara que é responsável pela sua vida. Até porque, por exemplo, eu tô com um problema com a minha esposa. Isso. Eu vou falar, a Bíblia diz isso, mas quem vai ter que aplicar a Bíblia diz isso é o pastor local, não sou eu. Porque eu não vou fazer uma videochamada, vamos sentar aqui e vamos conversar. Não, é o pastor local. E aí eu acho que se a pessoa é saudável, ela vai ser apta a escolher um ambiente saudável. Sim, madura pelo menos. Ela eu vou escolher um lugar que seja adequado e que possa me permitir receber, respeitando as diferenças, aquilo que eu recebia. No sentido bíblico, né? Porque no fim a gente tem que ser muito cuidadoso. A gente não pode colocar sobre o pastor a expectativa da performance, porque isso rouba o papel do pastor e atrapalha a igreja. Então, o pastor ele tem que ser bíblico. Se é um pastor bíblico, se um é mais bem-humorado, outro é menos, se ele tem mais jeito com as palavras, outro menos, eu acho que isso não é um problema. Ele tem que ser bíblico. E se a pessoa é madura e saudável, e ela vai se deparar com um pastor bíblico, ela vai se sentir segura. E eu acho que até o próprio pastor dessa igreja, que ela se associar, ele não vai achar ruim que eu tenho um pastor muito amigo meu, que era o pastor da igreja que eu vim, que tem coisas que eu pergunto para ele. Eu acho que a pessoa não vai se importar. Porque as ovelhas não são do pastor como propriedade. Eles estão sob a tutela do pastor como missão.
Então, elas não são minhas, elas estão comigo e a minha missão é cuidar delas. Isso tem que ser claro. Então, eu pelo menos sou assim. As pessoas, pastor, eu vou para outra igreja. Amém. Qual igreja você vai? Tal igreja, amém. Não há problema. Algumas eu até dou a minha opinião, falo, essa igreja, tem certeza? Mas em outros casos, amém. Eu não sei lá, não me vale do direito de, não, mas você começou aqui, você tem que ficar aqui. Não. Eu acho que isso não há necessidade. Da mesma forma que eles viajam, vão embora, mudam de cidade, eu sempre tento torná-los prontos para continuar aquilo que a gente começou, que é essa experiência com Deus, né? E eu fico ali. E, assim, boa parte dos que vão bem, infelizmente tem os que não vão tão bem assim, eles retornam no sentido de relacionamento. Manda uma mensagem de vez em quando, a gente troca algumas figurinhas, e em alguns casos mais pontuais, porque são pessoas que já estão começando a se envolver mais intensamente no ministério, elas me procuram já na figura de mentor, né? Alguém que elas gostam, têm segurança e querem replicar algumas coisas que aprenderam. Isso é natural. E elas me procuram como mentor. Então a igreja consegue permanecer cumprindo seu papel. Não faço tudo que um pastor local faz e nem deveria. Não acredito em pastoreio digital e nem à distância. Não concordo, particularmente. Meu pastor é o cara que eu assisto a pregação na internet. Ele não é seu pastor. Ele pode ser seu mestre, ele te ensina. Mas ele não te pastoreia porque ele não rói o osso com você quando a cinta aperta. Ele tem que cumprir o papel dele, que é te ensinar. O meu papel aqui é te ensinar. O pastoreio, efetivamente falando, é aquele pastor que está do lado, né? Eu não posso assumir o lugar dele. Até porque eu não sou o melhor dos pastores. Então, eu não posso achar que eu sou o suprassumo da sociedade e só eu que pastoreio direito e falo, então você está aí, mas você é meu. De forma nenhuma.